Então tá gravando a aula de hoje. Vou colocar minha tela aqui para compartilhar. Beleza, tá visualizando ok aí, né? Acho que é o melhor cenário, viu, Luiz? Que aí você consegue também fazer o quê? Põe a sua máquina que você usa, ela é o Windows, não é? Aí no Lab você pode até colocar para monitorar ela, entendeu? Aí você consegue brincar no todo mesmo. Então, pessoal, vou ligar minha máquina aqui. Vamos debinar 8 e o CentOS 7. Entendi. Pô, cara, mas eu vou te falar a verdade, viu? O bom de você pôr Linux direto aí, que você vai pegando a manha para usar como desktop, né? Mas para laboratório, cara, é brincar aqui no VirtualBox mesmo. Que até tipo um cenário aí para você brincar, né? Tem um vídeo aqui. Deixa eu abrir aqui, vamos fazer um desenho. Se eu acho os desenhos aqui. Rede. Computadores e monitores. Aqui você faz o seguinte, ó. Esse aqui é seu laptop. Rede. Dentro da sala de rede. Servidores. Aí você sobe lá os servidores, né? E no caso do VirtualBox mesmo, ó. Acho que acabou minha pilha. Então aqui... Vamos supor, você coloca esse cara aqui, ó. Os apps, né? E esse aqui você põe lá um CentOS, um Debian, né? E um outro Debina. E esse aqui você, né? Você põe lá esse cara aqui e põe para conectar nele e ele monitora todo o ambiente, certo? Ou seja, você consegue gerar bastante informação e brincar bem, fazer um live bem legal. Vou pegar uma pilha aqui, acabou a pilha do meu mouse. Deixa eu só trocar a pilha aqui do mouse, pessoal. Se não tiver mouse não dá para trabalhar, hein? Esse negócio de trackpad de notebook, Deus me livre. Beleza. Então aqui, cara, seria um cenário legal para você criar no seu VirtualBox. Ou seja, põe os apps como server, né? E esses caras aqui tudo como client, né? E aqui sua máquina que você usa, né? Ou seja, você põe para monitorar ela também para você gerar indicador, né? Que aí fica legal. Certo?
Beleza? Deixa eu ligar aqui. Bom, então a gente viu, né, sobre cotas de disco. Como que a gente manipula, né? Cadê? Acho que é 0, né? Coloquei 1. 268 0 22. Beleza, então a gente viu cota de disco, né? A gente setou cota de disco para usuário, para grupo, né? E a gente consegue controlar lá os espaços em disco, né? Quantidade de arquivos em disco, certo? A gente viu que a gente tem algumas informações que é o soft limit, né? E o hard limit. Boa noite, Carlos. Então a gente viu que o soft limit é o espaço disponível, né? E o hard é uma margem que ele pode utilizar, certo? E quando ele começa a utilizar o hard limit, ativa um tempo, né? O grace time, que é o tempo que ele vai poder utilizar esse hard limit. Isso tanto para espaço, né? Ou se não, para a quantidade de arquivos ali. Certo? A gente viu que a gente tem o rep cota para a gente ver informações dessas cotas, né? A gente tem o set cota, onde a gente seta ou para grupo ou para usuário, né? Especifica o usuário ou grupo, certo? O soft limit, o hard limit, aqui no caso o soft limite para quantidade de arquivos e o hard limite para quantidade de arquivos, né? E aqui eu falo quem que é. A gente viu também que para eu ativar a cota, a gente tem que montar, né, o disco colocando as informações USR cota e GRP cota, né? Para ativar cota de user e cota de group, certo? Se não colocar isso, não ativa. Beleza? E tem, pessoal, aqui algumas outras formas, né, de manipular. Um exemplo, a gente tem aqui o rep cota, vamos ver de usuário. A gente tem aqui, ó, uma cota de usuário para Maria, né, onde ela tem esse espaço usando, soft ela tem esse limite e hard esse aqui. E limite de arquivos, né? E tem aqui o grace time que ela já está em uso. Certo? Mas aí uma manipulação legal, né? Pô, toda vez que eu criar um usuário, eu vou ter que pegar o comando set e setar a cota para esse cara. Um exemplo aqui, né? A gente tem esse cara aqui. A gente poderia usar user, né? Username. Ou seja, toda vez que eu criar um usuário, eu vou setar uma cota para ele aqui. Sim, é uma forma, certo? Mas a gente tem também no comando add cota, a gente tem aqui a opção P. Ou seja, ele copia de um usuário ou grupo para o outro. Certo? Aqui no caso a gente tem o usuário Júlia. Não tem setado nada para Júlia, tá? Vamos pegar os parâmetros que tem para Maria e jogar para Júlia. Então é de cota. É cota de quê? De user. Então usuário, né? O que eu vou fazer? Vou copiar.
certo? Eu vou copiar de quem? Da Maria para quem? Para Júlia. Ou seja, se a gente mandar novamente o Ed Cota lá no home, o que ele fez? Ele pegou as cotas que tem para Maria e jogou para Júlia, né? Essa é uma forma, né, de copiar a cota de um usuário para o outro. Uma outra opção, pessoal, no Debina, que ele é amigão do peito, né? Todos nós sabemos. Eu vou falar sempre isso. A gente tem o add user, né? A gente tem o add user.conf. Isso no Debian, né? Aí aqui, pessoal, tem um parâmetro aqui de cota. Cota user. Ou seja, se eu falar aqui cota user, vamos colocar a Maria, vamos ver se vai rolar. Então, ou seja, ele vai pegar a cota que tem na Maria e vai colocar no usuário que você adicionar. Vamos ver se vai dar certo. Add user João. Sim. Então vocês viram lá no final, ó, definindo cota para o usuário João para valores de usuário Maria. Ou seja, ele já leu aquele arquivo. E se a gente pegar aqui, ó, repcota no home, o que ele fez? Copiou a cota de um para o outro. Ou seja, você automatiza o processo, tá? Então, o que a gente fez aqui? Lá no etc add user, isso somente no Debina, tá? A gente tem lá o parâmetro cota user. Ou seja, aqui eu coloco qual usuário que ele vai se espelhar. Então, com o add user ele já põe as permissões para mim. No CentOS não tem. CentOS é na raça. Vai ter que criar um script para adicionar o usuário e setar a cota. Deixa eu logar nele aqui. 0240. Certo? Então aqui a gente não tem o add user, né? Add user somente o Debina. Tranquilo? A gente tem a questão de aviso, tá? O aviso, pessoal, vocês viram aqui que ele não é nada que grita, né? Pô, encheu a cota, ele vai dar um apito, né? Não tem. A forma de ele avisar é quando você encheu a cota, né? Que a gente chegou a ver aqui. Ele dá um aviso, certo? Vai falar, a cota é excedida e você está usando um hard limit, né? Ou se não, a única forma. Ou se não, a gente tem aqui o warn-cota. kg-l warn-cota. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. O warn-cota ele vai notificar no meio do usuário. Ou seja, vai escrever dentro de um arquivo local, né? Onde ficam os e-mails locais. A mensagem. Cota, deixa eu ver. Só se ele já estiver encapsulada num pacote. Botou o grep, né? Warn. Não tem. Vamos dar uma olhada aqui. Warn cota. Ah, já tem. Então no comando cota ele provavelmente já vem encapsulado. Então aqui, ó, ele tem umas tratativas que ele vai mandar, né? De quem para, no caso para quem ele sempre vai pegar o usuário que encheu, né? E para mandar isso, a gente tem que mandar o comando cota check, né?
A gente vai especificar aqui, ó, de usuário, grupo, né? Usuário, grupo, verbose, que mais? Usuário, grupo, verbose. Cadê? All. Tem all também. E um force. Ou seja, ele deu um force na checagem, né? A gente sabe que tem usuários aqui que já estourou a cota. Vamos dar um ls lá no vars pool mail. Então lá, ó, a gente tem os arquivos de e-mail local de cada usuário, né? Então se a gente pegar para ler o, vamos ver o da Júlia. Olha aqui, ó. Então a gente tem um e-mail local que ele está notificando, ó. Ó, violou, cota de sistema, taranã, taranã. Um SDB1, uso, soft, hard, Grace. Ou seja, ele vai notificar dessa forma, né? Aqui quem vai ver mesmo seria o usuário de sistema. Se você tem um compartilhamento e o cara acessa isso de um outro host, né? Ele não vai ter essa mensagem. Quem vai ter é o administrador do sistema. Mas acho que muitas vezes aí, né, o usuário grita, né? Que querendo ou não, o telefone do TI eu acho que é o mais toca, né? É o que mais toca depois do comercial, né? O cara tá com dor de dente, ele vai ligar no TI. Pô, tô com dor de dente, cara. É sempre assim, né? E a gente tem o comando warncota, certo? A gente dá um warncota -u. Ele vai forçar também a notificação. Warncota -u. Dá um ls lá. Júlia. Aqui tá falando que expirou. Taranã. Vamos ver o outro. Boa noite, Filipão. Pô, cara, hoje você demora demais. Hoje, depois que o Carlos chegou, eu falei, não, hoje dá pra iniciar. Caraca, segunda-feira cerveja, hein? Um dia eu chego nesse nível. Vou falar pra você, tem uma na geladeira aqui também que se bobear eu mato ela, hein? Vou te contar uma coisa, segunda-feira é brabo, hein? Hoje a minha segunda-feira foi punk. Hoje o trem fritou, velho. Mas beleza, pessoal, ficou tranquilo essa questão de cota, os controles. A gente tem aqui, sempre vai ter limite de bloco e limite de arquivo, né? Limite de bloco é ser o espaço, né? Soft hard, o Grace. Ficou tranquilo a explicação aqui? Alguma dúvida, pessoal? Que a teoria é essa, tá? E quando você parte a aprender o negócio mesmo no todo é quando você precisa usar. Essa é a verdade, né? Pô, eu vou precisar fazer. E agora? Mas você já sabe a teoria, né? Isso é um importante aí também. Tranquilo? Carlos, Felipe e Jaume Luiz. Beleza. Bom, pessoal, vamos começar a ver então. Sabe de nada, cara? Vamos começar a ver, pessoal, a parte de módulos. Certo? É importante. Beleza? Só que eu acho que hoje pra gente está mais tranquilo do que antigamente, né? A parte de módulos. Quando eu falo módulos em Linux, pessoal, é driver, tá? Equivalente ao Windows. Para nós, módulos no Linux é driver. Seria ali um driver de
de placa de rede, de vídeo, certo? Para nós é módulos. Bom, vamos relembrar aqui as camadas que a gente tem, né? Para a gente poder compreender a questão de módulos. Então, a gente tem aqui o hardware. Acho que é mais fácil eu pegar a letrinha aqui, né? A gente tem o hardware, né? Aqui a gente tem o kernel. Vocês chegaram a ver aquele vídeo que eu mandei do documentário do Linux lá? Lá eles exploram bastante essa questão, né? Porque na verdade, pessoal, o Linux é em si o kernel, tá? Que foi o Linus Torvalds que desenvolveu, né? Que na verdade, os caras na época tinham os aplicativos. Que aplicativos são esses, né? Seriam os comandinhos ali. Os caras tinham o comandinho ls, tinham o cp, tinham o python, tinham todos os programas, mas eles não tinham o núcleo do sistema, que é o kernel, que é aquele cara que conversa com o hardware, né? Ou seja, eles tinham a terceira camada. Exatamente, isso aí. O documentário é bem show, cara. Eu acho que eu vi umas 3 vezes aqui o documentário, porque realmente a história é bem legal. Então, ou seja, parte desse princípio, né? Então, o kernel é aquele cara que conversa com o nosso hardware, né? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de módulo, os módulos estão espetados aqui no nosso kernel, né? Então, ou seja, aqui a gente tem diversos módulos, né? Que módulos são? Igual o ext4 a gente tem ext4, né? ext4, ou seja, para montar a file system ext4, ext3, certo? Ou seja, a gente tem ali uma infinidade, o próprio Kota, né? Ou seja, o Kota para funcionar, ele tem que estar disponível no kernel. Kota, certo? O driver de rede, certo? Ou seja, são módulos que estão disponíveis no nosso kernel. Ou seja, aqueles caras que interagem ali com o nosso hardware, né? Que a conversa aqui é essa. Bom, quando a gente pede, a gente digita um ls, né? O que, que o ls faz? Ele bate no kernel. Pô, o file system que está montado naquele disco, a gente tem aqui o disco, um exemplo. O disco ele está em ext4, ou seja, o meu kernel ele dá suporte para ext4. Beleza, ele dá suporte. Então é o ls, manda aqui no disco, né? Beleza, pegou a informação, devolve. Devolve até chegar na sua tela, né? Que a gente tem lá o TTY, que é o que você utiliza aí, né? Ou PTS. Certo? Que aí é a sua visualização. Então, ou seja, o processo é esse. Então, pessoal, o kernel, a gente tem diversos módulos, né? E como que eu sei quais são esses módulos? Como que eu gerencio esses módulos, né? Então, aqui, ó, a gente tem comandinho lsmod. Ou seja, o lsmod ele fala para mim todos os módulos que estão carregados no sistema, tá? Aí a gente tem aqui, ó, o cabeçalho, um módulo, certo? Size seria o tamanho da memória do módulo em byte e por quem que ele está sendo usado, certo? Ou seja, aqui, ó, NFSD, NFS, ó, o cota aqui, ó,
que é o módulo Cota Tree. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? XT4, que eu até comentei. O que mais nós temos? HCI, USB Core. Paraná, paraná. Ou seja, isso aqui é o que está sendo carregado, é o que ele está utilizando agora, tá? E a gente tem um outro comando, o mod probe com parâmetro "-c". Esse aqui, pessoal, ele traz para mim todos os recursos que tem disponíveis no meu kernel. Ou seja, então a gente tem o lsmod, vamos escrever aqui. O lsmod ele lista os módulos carregados, tá? O mod probe com parâmetro "-c" lista todos os módulos disponíveis no kernel. Ou seja, a gente tem vários módulos, né? Você pode ver, ó, o lsmod são poucos que a gente tem, né? Ou seja, ele está carregando realmente o que ele está utilizando. Certo? Essa é outra característica do sistema Linux, pessoal. Isso para quê, né? Para utilizar o recurso adequado, né? Ou seja, para que eu vou carregar um monte de módulos se eu não vou usar? Ele pensa, ele trata dessa forma, né? Vou carregar realmente o que eu vou utilizar. O que eu não for utilizar, para que eu vou carregar para usar memória, usar recurso? Ou seja, ele trata nesse formato, né? A gente tem alguns outros comandos. A gente tem aqui o insmod, certo? Ele serve para a gente carregar módulos. Ou seja, eu quero carregar um módulo que não está carregado. A gente utiliza o insmod. Ou se não, o mod probe também. A gente tem um outro cara para remover um módulo rm mod. Remove não, ele descarrega, né? Certo? E a gente tem o mod info, informações do módulo. E o mod probe também descarrega um módulo. Então, ou seja, são esses caras aqui que a gente utiliza para manipular, certo? Um módulo. Tranquilo até aqui? Beleza. Então a gente sabe que o lsmod mostra o que a gente tem carregado, né? Ou seja, aquilo que ele realmente está utilizando. Então, vamos pensar no seguinte cenário, né? Até outro dia, eu não sei quem que comentou sobre placa de rede, né? Que às vezes pode ocorrer. Carlos, você vai compilar ele, cara, quando você quer quando tem algum recurso novo no kernel atual, ou para ele utilizar melhor o seu recurso de hardware. Mas sinceramente, cara, compilação de kernel na unha, eu em campo nunca fiz em servidor nenhum, certo? Porque eu não vejo a necessidade de você compilar um negócio na unha ali na raiz. Vai ter algum propósito específico, tá? Mas o pessoal costuma, ou ele monta, ele carrega os módulos específicos que ele usa, tá? Ou ele quer utilizar algum recurso que tem no kernel atual, que não tem disponível no anterior, tá? Isso quando você faz na unha, tá? Mas ocorre o seguinte, muitas vezes a gente dá um apt-get, update ou em um update, né? Ele vem sempre uma release que foi homologada pelos desenvolvedores, tá? Então, ou seja, hoje, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem o site kernel, download kernel.
A gente tem um site aqui, pessoal, onde fica os últimos kernels. Então, ou seja, ó, o último kernel estável é o 453, tá? Só que você não vai achar sistema em campo de produção que está utilizando o 453, certo? Porque a Red Hat, os desenvolvedores do Debian, os caras vão ficar uma release anterior, certo? A gente até pode confirmar aqui, ó, que no caso não tem nada para atualizar. Mas como que a gente sabe, né? O name-a, pessoal, traz todas as informações. E o name-r ele vai filtrar somente o kernel. Ou seja, essa aqui é a minha versão do meu kernel. Lento? O que está lento? Tá travando, pessoal? Como que tá? Ou tá ok? Normal aí, Carlos? Luiz também tá ok? Beleza. Então, muitas vezes os sistemas em campo, em produção, estáveis, né? Eles nunca vão utilizar a última versão do kernel. Ou seja, eles vão aplicar, tem a release 17, vai liberar no apt-get ou no yum. Vamos dar uma olhada aqui no Debian, né? Deixa eu abrir o name-r. Olha lá, 3.10 o CentOS. Ou seja, o Debian está à frente ainda. Deu certo, cara? Legal. Aí você fez aquele esquema, cara, direcionou tudo para o DDWRT. E no DDWRT você fez os NAT. E como que você fez? Beleza? Então a gente tem esse site aqui, ó, kernel.org, onde a gente tem o último kernel disponível. Você tem aqui, ó, changelog, né? Que são as melhorias, correções de bug, olha lá, o driver novo, seria módulos, né? Legal. Aí você consegue acessar agora o SSH também, né? Isso aí. Beleza? Então vamos voltar lá para o nosso Debian. Então, pessoal, a gente tem o lsmod, que mostra o que eu tenho carregado, e o modprobe com o parâmetro "-c". Então, ou seja, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho uma placa de rede, eu espetei nela, só que meu sistema não está reconhecendo, não está carregando o módulo, né? Ou seja, qual a ação que eu faria? É que hoje em dia, pessoal, é tudo plug and play, né? Ou seja, hot plug, cold plug, né? Você pluga lá, você liga, ele viu que está espetado e já reconhece. Hoje é muito raro você ter esse tipo de problema de driver em algum sistema, tá? Mas pode ocorrer, certo? E como que eu faria, né? Então, eu vou utilizar eu sei que o "-c" traz tudo que eu tenho disponível no meu kernel. Então, ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho esse driver no meu kernel. Vamos procurar aqui, ó, grep rtl, aquela padrãozona 8192. Ou seja, ele me trouxe aqui um emaranhado de módulos. Ferrou o HD, cara, espetando direto. Aí só pra gente recapitular, né? Hot plug é o que? Aqueles dispositivos que a gente espeta com a máquina ligada. Um pendrive é hot plug, né? Cold plug, um HD.
né? Você pode tirar e pôr com a máquina desligada. Uma memória RAM, certo? Essa que é a diferença de um para o outro. Então aqui o que eu fiz? Eu fiz um filtro para ele trazer para mim tudo que tem RTL 8192, né? Que seria a Realtek 8192. Primeira coisa, você precisa identificar qual que é o modelo da placa, né? Qual que é o driver respectivo a ela, né? Então a gente tem aqui, ó, um monte de direcionamento para esse cara, certo? E provavelmente o driver é esse aqui, ó, RTL 8192C, certo? Como que a gente faz para carregar esse módulo? Simples. Beleza, eu sei que o driver é esse aqui, certo? O LSMod mostra para mim o que eu tenho carregado. Se eu dar um pipe grep e o nome do módulo, eu não tenho esse cara carregado, tá? E como que eu faço para carregar ele? Modprobe e o nome do módulo. Beleza, carregou. Então eu vou conferir agora, ó, com o LSMod, vou fazer um filtro. Ou seja, agora ele carregou para mim o nome do módulo, né? O bytes carregado em memória. E esse número aqui seria a quantidade de dispositivo que está utilizando ele, né? No caso, nenhum. Ou seja, essa é uma forma simples aí, pessoal, para carregar o módulo. Exatamente, um driver. Quando eu falo módulo aqui, é um driver. Ou seja, eu carreguei o driver da placa de rede RTL8192C no meu sistema. Vídeo também tem. Seria isso aqui. Não reconheceu, o dispositivo está espetado. É esse cara aqui, certo? E então modprobe, o nome do módulo, eu carreguei esse módulo, tá? Para eu descarregar ele, rmmod, né? rmmod, né? E o nome do módulo. Então, ou seja, se eu dar um lsmod ali com o filtro, não tenho mais esse módulo carregado, certo? Ou seja, é bem simples, né, pessoal? É só você primeiro identificar quem é o driver, né? Que se a gente pode fazer um filtro aqui, ó, no modprobe com a nomenclatura RTL, pipeless. Olha aqui, a gente tem infinidade de placa de rede que o nosso kernel suporta. Vamos dar uma olhada em NVIDIA. Tô filtrando errado, né? Aí não. Achou essa aqui, ó. Ou seja, vídeo. Aí no caso, você identificar qual é a nomenclatura correta e verificar se tem esse cara aqui, tá? Mas aí tem que ir no site do fabricante, identificar certinho qual que é o driver e beleza. Esse aqui é um cenário que tenha, tá? A gente vai ver um cenário que não tenha. Vamos simular um cenário que não tenha um driver, como que eu faria, né? Beleza, aqui no caso, então se a gente carrega o módulo com modprobe o nome, né? Beleza, carregou lsmod pipegrep e o nome do módulo, lista para mim que ele está carregado. Só que acontece o seguinte, pessoal, se eu dar um reboot, esse módulo não carregou mais. Vou ter que carregar na unha. Eu vou ter que criar um script para rodar isso aqui toda vez que inicia. Pô, funcionaria o script, né? Mas eu não preciso disso. A gente tem ferramenta da própria aqui do sistema para a gente manipular isso. A gente tem aqui o módulos. Deixa eu ver, load today. Módulos. Isso aí. A gente tem aqui, ó, o main do módulos load.d. Ou seja, nesse diretório aqui, ó, que o sistema carrega os seus drivers, né?
aqui no caso manual, né? Ou seja, eu tenho aquele RTL, ele não está iniciando no boot, eu preciso que ele inicie junto com o sistema para poder carregar a minha placa, né? Aqui ele já te dá a dica, ó, joga dentro de etc módulos D o nome do arquivo .conf, ou seja, essa é a estrutura, né? E aqui, ó, ele dá até um exemplo que mata a charada para gente, ó. Um exemplo, ó, o arquivo virtual.net.conf, tracinho net.conf, né? E dentro dele o que tem? Somente o nome do módulo. Então, seja bem simples, né? Então, vamos criar lá. Vamos criar aqui. Vou criar o mesmo nome aqui, ó, rtl8192c.conf. E eu vou jogar somente ali o nome desse módulo. Eu vou nomenclaturar aqui, ó, placa de rede RTL8192C common. Beleza? Então só vou filtrar aqui novamente, ó. Tá carregado, né? Eu tinha falado do mod probe que ele também remove, né? Se não me engano é o "-r", ó. Remove não, ele descarrega, né? Então seja, que é a mesma ação do rm mod. Então, mod probe "-r", o nome do módulo, eu vou descarregar esse módulo. Então, ou seja, a gente colocou lá dentro de etc módulos load.d o nosso arquivo. Tem até um modus ali, o que será que tem nesse cara? E no caso ele tem um arquivo default que eu poderia jogar tudo aqui dentro, né? Então eu poderia jogar nesse arquivo, ou eu crio um especificando o módulo igual a gente fez. Então aqui, ó, simples. Somente coloquei aqui um comentário para poder me identificar e o nome do módulo. Então se eu dar um filtro aqui, ó, esse dispositivo não está carregado, esse módulo, né? Vamos dar um shutdown "-r now". Vamos dar um reboot aqui. Aqui, ó. Vai dar um reboot. E essa estrutura, pessoal, é mesmo no CentOS, tá? Não muda nada, não. Os comandos são mesmos. Mesma coisinha. Onde probe não encontrado, cara? Que sistema que é? Então, aqui eu tô no Debian, hein? Mod probe. Também o meu é o Debian 8. Mod probe. Então, carregou aqui, ó. Vou reiniciar. Aqui não finaliza. Vou colocar como root. Beleza, então se eu dar um ls mode pipe grip rtl, né? 8192, né? RLT não, RTL. Então, ou seja, aqui, ó, agora o meu módulo carregou junto com o sistema. Viu? Mod probe tem na PF, viu, cara? Dá um wiki aí, ó, o Felipe. Mod probe, vê se ele tá puxando lá no SBIN. Tá como root, né? Invocado que dá o help. Ah, entendi. Se o help entra, mas o comando não. Aí no caso é mode probe "-c", tá? Pra gente listar o que tem carregado. O que tem carregado não, desculpa. O que tem disponível no kernel.
Somente o Modeprobe ele vai dar erro de parâmetro. Beleza? Bom, tranquilo, pessoal? Essa parte aqui acho que é bem simplona, né? Até a gente acha que é um negócio de bicho de 7 cabeças, mas não, é bem tranquilo, tá? Então a gente tem o LSMod para ver os módulos que estão carregados. Modprobe-C, ele vai listar para mim todos os módulos disponíveis no meu kernel, certo? Então o Modprobe e o nome do módulo eu carrego esse cara. Ou seja, eu carrego o driver, né? Módulo é igual driver aqui. Beleza? Para eu colocar esse cara para iniciar com o sistema, dentro do etc modules-load.d, eu crio lá um conf. E no caso você vai sempre no fabricante, né? Igual, placa de rede hoje é bem tranquilo, né? Realtek aí, sempre você tem uma nomenclatura. Então acaba sendo bem tranquilo, tá? E no próprio site dos caras vai ter. Que hoje é para Linux, pessoal, é muito tranquilo. Então essa aí é a sua? Entendi. Então vamos simular aqui um caso que eu teria um driver, né? Só que eu não tenho ele, tá? Um exemplo fictício, tá, pessoal? Para vocês entenderem qual que seria o processo. Aqui no EAD, eu joguei um cara para a gente poder simular. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Eu quero o link. Deixa eu pegar esse link do GitHub aqui. A gente ir direto lá nesse cara. Aí no caso não é o nome certo, não é instalado, tá, Felipe? É o que tem disponível, tá? Ou seja, você tem disponível, mas não está carregado. Certo? No caso ele está instalado, né? Vamos pensar, ele está aqui, ó, no nosso kernel, está aqui. O módulo ele está aqui dentro disponível, certo? Só que ele não está carregado para o nosso sistema operacional. É o LSMod. Aí no caso o LSMod lista para você o que tem carregado, ou seja, o que está sendo usado agora, né, neste momento. LSMod. Beleza? Tem aqui, ó. Se eu consigo baixar esse cara. Então não tem nada referente à NVIDIA, tá? Então aqui, ó, vamos simular um exemplo. Como que faria, né? Vamos lá dentro de MNT. Eu vou criar aqui, ó, driver. Mercadir driver. cd driver. Eu vou dar um wget, vou baixar. Que no caso, ó, é um driver RTL8192CU. Eu vou baixar esse cara. Baixou? Baixou não. Deixa eu tentar pelo Git ali. Primeira coisa é identificar qual é o driver, tá? Segundo, vamos baixar esse cara. Acho que para baixar aqui, ó, pelo Git, a gente vai ter que utilizar o git clone e a URL para ele poder baixar esses arquivos que tem para mim aqui. Ou seja, ele vai fazer um clone que não tem um git.
Legal que vocês verem como que funciona o Git, pessoal. O Git é assim, ele vai bater lá no repositório, ou seja, o cara disponibilizou o driver aqui nesse link, tá? O link é esse aqui, ó, certo? Ou se não, eu clico aqui, né, e baixo esses arquivos, ou se não, direto no Linux, pelo terminal, a gente consegue fazer um clone do que ele tem lá. Primeiro eu tenho que ter o comando git. Agora eu tenho o git. Git clone e a URL. Ou seja, ele vai clonar o que tem lá dentro e trazer aqui para baixo para mim. Recebendo. Um HD externo para um disco bootável. Como assim? Você quer pôr uma ISO, um exemplo de um CentOS para fazer boot no seu HD externo, é isso? Tá. Beleza, depois eu passo para vocês como que é. Então aqui, ó, com o git clone, o que eu fiz, né? Eu fui lá onde tem esse driver e baixei os arquivos local, certo? Então se eu entrar aqui agora dentro desse diretório, eu tenho aqui, ó, os arquivos, certo? Com os arquivos correspondentes a esse driver. Como que eu faço, né, para instalar esse cara? É fazer a compilação, pessoal, ou seja, eu vou compilar esse driver. Vocês lembram como que eu compilo um, um programa no Linux? Vocês lembram? Como que eu faço? Isso aí, o make e depois. Isso aí. Matar a charada. É simples, só isso aí. Só que antes eu tenho que ver se eu tenho o build essential, né? pt-get update. Dá um update aqui. Eu acho que eu não tenho aqui o build essentials. Aí é só rodar isso aí que o Carlos mandou aí, ó, make e make install. pt-get install. Aqui no caso do Debina, build essential. Já tenho. Então eu vou rodar aqui, ó, make install. Error. Tá faltando o GCC. Make. Aqui ele vai dar pau mesmo. Clean. Make clean, pessoal, eu descarrego tudo que o make carregou nessa linha aqui, tá? Vou dar um make de novo. E já entrou com erro. Vamos ver se roda no Debina. No Debina não, no CentOS. Vamos dar uma olhada. Não, mas é onde que mata, né? Porque aqui, ó, ele tá me dando um erro de arquitetura, módulo make, arquivo diretório não encontrado. No caso, ele só não achou o build. Será que se eu criar esse cara, ele vai dar? Dir-p. Make clean. Limpou, make.
Agora ele já não encontrou uma target. Deu erro. Vamos dar uma olhada aqui no Devina. Como eu deixo o Linux mostrar durante o boot, no caso você fala, os serviços que estão sendo carregados, em vez de ir para a tela gráfica direto. Você fala na hora que você liga ele mostrar o que está sendo carregado, é isso? No CentOS, você aperta o F1. Aí ele, em vez de mostrar aquela barra embaixo, ele mostra o que está sendo carregado. Group list. Isso eu tenho aqui, ó, o make. Tenho instalado. Aqui é o make. Aqui ó, no CentOS já foi, ó. Aqui ó, módulo, taranã. Ou seja, ele está fazendo o processo, né? Deixa eu executar o processo aí. Beleza, e agora o make install. Beleza, então aqui ó, ele finalizou a compilação desse kernel. Aí pode ver que ele jogou esse driver 8192CU para dentro desse diretório. Ou seja, é um driver wireless, né? E placa wireless. E olha só que legal. O que ele fez? Ó, echo blacklist o driver que a gente acabou de compilar para dentro de etc modprobe.d blacklist. Então é bom que ele fez isso aqui, ó, para a gente poder compreender, ó. Esse cara aqui, o nome já diz, é blacklist. Ou seja, o que que significa? Todo driver que tiver listado dentro desse arquivo, ele não vai carregar no boot. Agora, o porquê que ele compilou e jogou aqui, vai saber. Ou seja, ele já jogou esse driver para ele não carregar no boot, na inicialização. Então, ou seja, para eu fazer esse cara carregar, o que que eu vou ter que fazer? Tirar daqui, certo? E dentro do etc moduleload.d, eu vou criar aqui o rtl 892cu.conf e vou jogar aqui, ó. E se eu dar um mod probe, né? "-c pipe grep", esse cara, né?
Ele vai trazer para mim, tá? E o LS Mode Pipe Grip, o módulo não está carregado. Vamos dar um reboot nele. Que no caso, ó, reiniciando. Aqui, Carlos, ó, tá começando a correr a barra aqui embaixo, ó, vai iniciar, cadê? Olha lá, a barra, você aperta F1, ele começa a mostrar para você. Mas para deixar permanente, pode falar a verdade, eu nunca pesquisei, cara. Para não carregar a barra, né? Isso é uma coisa que eu nunca parei para ver. Cara, no Debian também não é F1, não? No Debian, pode falar a verdade, também nunca parei para reparar. LS Mode, certo? Pipe Grip. Qual que é o 8192CU? Ou seja, agora ele carregou, ó, esse cara aqui no USB, porque provavelmente é um dispositivo USB, ó. Carregou aqui, carregou esse aqui, ó, RTL Wi-Fi. Olha, ele carregou todos aqueles módulos que ele necessita para funcionar, certo? Esse seria um exemplo, certo? Aí a gente tem o mod info, né? Se eu especifico o driver, ele dá informações desse cara, aqui ó, as dependências dele, aqui ó, a assinatura dele. Eu creio que foi por isso que não funcionou lá. Ele foi assinado para rodar em cima de Linux. Pode ser por isso que não rodou lá no Debian. Aqui ó, firmware. Ou seja, informações. Ó, Realtek 8192C, 88, 802.11, USB Wireless. Ou seja, tem aqui ó, o autor. Certo? Ou seja, informações aí desse carinha. Tranquilo, né, pessoal? Essa parte, né? Aí a gente tem alguns comandinhos aqui também para a gente analisar USB e PCI, né? Que é o LS USB e o LS PCI. Aqui no CentOS, por default, eu não tenho esses comandos. Deixa eu pesquisar aqui, ó, PCI. PCI seria o que? Aquelas placas, o que está espetado nos meus barramentos PCI. Se não me engano, search PCI, PCI úteis, ó. Esse pacote aqui no CentOS. Yes, né? Acho que aqui no Debian já até tem o LSPCI. Tem, ó, tem o PCI. Então, LSPCI, ó, o que ele mostra para mim? Os meus dispositivos PCI. Aqui no caso é uma máquina virtual, né? Ou seja, ele está pegando isso no que ele está emulando, certo? E está pegando algumas informações da minha máquina física, né? Aqui, ó, minha placa de rede, certo?
Então aqui no caso é a descrição, né? E aqui seria o ID dessa placa, tá? Ou seja, o ID que eu tenho dessa placa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ethernet. Deixa eu ver primeiro qual que é o comando. lspci. Opção tem a andar com rodo. Select e o verbose. lspci. lspci, né? Menos S. Vou especificar aqui, ó. Minha placa de rede. E verbose. O que ele trouxe para mim aqui, ó? Tarará, placa tal, tarará, tarará. Subsistema. IRQ que ela tá funcionando. Memória, parará. I/O. Version. E aqui, ó. Kernel Driver in Use. Ou seja, se eu dou um ls mode pipe grip nesse cara, ele está carregado. Tá com zero aqui, estranho, hein? Mas ou seja, esse aqui é o driver que ele está carregando esse cara aqui. Vamos ver se tem outra coisa aqui. VGA. Host Bridge. Vamos ver se Host Bridge. Menos verbose. Não tem nada especificado. SATA. Controladora SATA. Ou seja, vai ser tudo aqui. Certo? E ele, se você listar esse dispositivo, ele vai te falar o driver, ou seja, o módulo que ele está utilizando, né? Isso no caso de placas PCI, tá? LSPCI. Então, ou seja, o LSPCI você lista as placas que estão espetadas, beleza? Você consegue ver a atuação desse cara, né? Como é placa emula, é um servidor emulado aqui, né? Ele vai ter algumas coisas que diferente aí, igual a kernel in use ou HCI PCI, certo? E aqui no CentOS, o pacote PCI úteis eu tenho ls PCI, que é a mesma coisa. Pode ver que o que eu tenho aqui eu tenho lá no outro, tá? E a gente tem o ls USB. Aqui eu acho que eu não tenho o ls USB. Também não tem. E um search. Bom que vocês vão vendo que realmente o CentOS ele dificulta um pouco as coisas, né? Porque ele vem enxuto mesmo. USB úteis, eu acho que é esse cara aqui. De um install USB úteis. Vocês começam a ver, né? Pô, por isso que eu falo que o Debian é amigão, velho. Debian, eu vou te contar uma coisa. Então, o ls USB, ele lista aqueles dispositivos que eu tenho. Vamos ver aqui no Debian. Espetado aí um USB do host. Sim, no Debian tem por padrão, tá? Vocês viram que eu não precisei adicionar pacote nenhum. Então ele já tem o LSPCI e o LS USB. Agora no CentOS, o pacote USB úteis. Então a gente instalou aqui, ó, PCI úteis para ter o comando PCI e USB úteis, ou seja, para a gente poder ter esses dois comandos, LSPCI e LS USB, tá? Aqui, ó, aonde que está espetado esse cara, né?
LS USB, ô Luiz, para eu ver o que eu tenho no USB. No caso, o dispositivo antes, não, só foi o LS USB, ó. Antes a gente tinha visto o PCI. Aqui você fala no CentOS. No CentOS eu fiz um filtro para eu ver os meus comandos no history. E no caso, eu sei que eu dei os últimos comandos foi o i1, né? Então, ou seja, ó, history é todos os últimos comandos, né? Pipe, grep e 1. Ou seja, traz para mim somente o que tem correspondente a i1. Aí ele trouxe para mim, ó. i1, tá vendo que ficou até em vermelhinho aqui, ó. Uma forma para você filtrar as informações aí, né? Para ter na sua visão aí tudo que tem referenciado. Ou senão você até poderia fazer um filtro aqui, ó. Cadê? E um install, que ali tem o search, tem o group list, ele começa com ls. Tira o ls. Isso aí, ó. Ou seja, agora tudo que tem install contém utils, que no caso ele não vai pegar o que tem antes, né? Ele não vai aceitar também aquele carinha ali. Então é uma forma de você fazer um filtro, né? Mas beleza, então aqui, ó, ou seja, o bus, ou seja, o local que está espetado, né, o dispositivo, e o ID, ou seja, o ID desse cara, né? Ou seja, o identificador desse cara. Que no caso, esse Linux Foundation eu não sei o que é não. Realmente deve ser o VirtualBox está emulando, né? VirtualBox USB Tablet. Creio que esse aqui ele identifica como o mouse. Mas aí, ó, LS USB. A gente tem o verbose e o vendor. Vendor seria o ID, né? E a gente tem um monte de informação desse cara. Taranã, USB, vendor, product. Como é um emulador do VirtualBox, né? Aqui, ó, uma interface, dispositivo, interface humana, né? Report. Ou seja, são uns comandinhos para a gente poder analisar aí o que realmente tem, né? Deixa eu ver esse outro. Aqui, ó, o HCI PCI Host Controller. Até aqui, ó, ele dá pra gente a letra de quem que é o driver que ele está carregando esse cara, o HCI HCD. Se a gente dá um ls mode pipe grep, esse cara, pode ver que ele está carregando aqui, ó. Ou seja, onde vocês começam a fazer as amarrações, né? Pô, eu tenho módulo, certo? E outra coisa que eu não comentei, pessoal, a gente tem dois tipos de módulos, tá? Quais tipos são esses? É o modular, modular é esse que a gente está vendo, é aquele que a gente pluga e despluga. Ou seja, a gente tem aquele driver da RTL 8192 que não está sendo usado. Quando a gente quer usar, a gente pluga. Quando a gente não quer usar, a gente despluga. Esse é o modular, certo? E a gente tem o outro que é building. Certo? Esse cara, ele vem ativo no sistema. Ou seja, eu não plugo e desplugo. Ele já vem ativo. Certo? No entanto, aqui, ó. Cadê?
Deixa eu ver se eu acho aqui. Na hora que a gente compilou. Acho que não vai dar pra ver, hein? Aqui, ó. Na hora que eu compilei ele apareceu o M aqui. O M está falando o quê? Que esse cara, ele é modular. Ou seja, eu vou plugar ele e desplugar. É um driver modular. Certo? Quando que ele é building? Ele vai aparecer para mim aqui um asterisco. Isso fala que ele é building. Tá? A gente pode estar setando essas informações para ele ser modular ou não quando a gente compila o kernel, tá? É lá que eu falo se o meu driver vai ser modular ou não. Mas qual que é melhor, né? Bom, pessoal, a gente tem que pensar aqui em desempenho. O Linux Minimal, ele tem isso. Ele é pequeno, né? Utiliza pouco recurso, certo? E o modular é legal por causa disso. Você está usando? Não. Então eu não vou carregar para usar memória e processamento. Vamos carregar somente se você for usar. Então, por isso é que um processo de compilação de kernel, vocês têm que olhar todas as vertentes, tá? E uma compilação errada, vocês matam a máquina. Vocês vai fazer um procedimento, dá alguma novidade, compila um negócio errado lá, põe para compilar um driver que, sei lá, não reconhece, algo do tipo, pode dar alguma novidade. Então, compilação de kernel não é coisa que você faz todo dia. Certo? Igual banho. Banho você toma todo dia, né? Agora compilar kernel não. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, módulos, pessoal, é isso. Certo? Vamos ver. Aproveitar que a gente está vendo módulos. Vamos ver kernels. Compilação de kernel. Beleza, só que aqui 15 GB. Compilação de kernel, pessoal, eu separo aí em duas etapas, tá? A primeira é preparar o ambiente, certo? E a segunda é efetuar a compilação. Primeira, né? A gente precisa de no mínimo aí, pessoal, 25 a 30 GB de espaço disponível. Certo? Porque durante o processo ele cria um monte de arquivo local. Se você não tiver espaço, ele vai travar no meio do caminho. Certo? Ah, você mata a máquina? Não. Ele simplesmente não finaliza o processo. Aí você dá um reboot e parece que você não fez nada, né? Você vai ter que fazer do zero. Certo? Eu tinha comentado com vocês de subir uma máquina aí com 20 GB, né? Com 30 GB de espaço. Um CentOS e um Debian. Vocês criaram? Quem criou essa máquina aí? Beleza. Eu aqui eu acho que eu não tenho nenhuma, hein? Você viu? Eu falei para vocês, mas eu não fiz. 20, 15, 10, 20, 20. Tem um Fedora, ó. Vou fazer no Fedora, mas é a mesma coisa de vocês. Melhor, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou subir uma máquina aqui do zero. Mas já adiantando aí para vocês, ó. Eu vou subir uma aqui, mas já adiantando aí. Pacotes a ser instalados, tá? Quais são os pacotes que a gente necessita? Certo? É o pré aí para a gente poder
efetuar a compilação. É o que no CentOS é o Yum Group List. Ferramentas de desenvolvimento. CentOS, né? Então Yum -y Group Install. Já coloquem aí para instalar. Que no caso tem que pôr entre aspas, né? Então, no CentOS, Group Install, beleza? Tem alguns outros, ó, Yum Install Ncurses Devil. Tem também o BC, certo? Open SSL Devil. Tem um RPM DevTools. Isso aí. Então, os outros pacotes são esses, tá? Isso no CentOS, tá? E no Debina. No Debina, ptget install build essential, certo? A gente também vai precisar do ncurses, que ele chama base, ncurses base, tá? A gente vai precisar do kernel package, puxar para cá, certo? O ncurses bin também é necessário. O term lib ghc ncurses dev. Lib, deixa eu ver quem que é esse cara aqui, apt cache search. Ah, tá, aqui ele tá falando que depende desse aqui, mas não será instalado. Base bin term ou não é preciso. Opa. Vamos ver aqui. ptget-f install. Isso aí, então manda esse aqui, ó. Se faltou alguma coisa na compilação, a gente vai ter novidade, tá? Aí preparem o ambiente, pessoal. Vou subir minhas máquinas aqui e amanhã a gente dá continuidade aí na compilação. Tranquilo? Carlos, Felipe, Djalme, Luiz. E a compilação é demorada, viu, pessoal? O processo do make depende muito do seu hardware, tá? Mas o processo do make demora entre 2 a 3 horas, tá? É demorado. Demora. Por isso que não é uma coisa que você faz todo dia, né? E até tem um pessoal que comentou comigo outro dia que ainda a gente, quando faz a compilação hoje, a gente está no céu, né? Porque a gente tem máquinas robustas. Mas o pessoal falava que antes era 2, 3 dias só o make. Nos K62500 da época. Ainda bem que a gente tem o Core i aqui pra gente, né? Facilita a nossa vida.
A gente tem hardware mais parrudo aí. Beleza? Então eu vou finalizar aqui.